Bom dia, gente. Gente, bom dia para quem chegou agora, tá? Hoje, como vocês bem podem ver, né, a gente vai fazer uma revisão para a nossa próxima avaliação, né, para a V3 que já está chegando aí. Vai ser na semana que vem. Agora, a data certinha, se eu não me engano, a nossa prova de história vai ser na terça, tá? Vai ser na terça-feira mesmo. E sociologia, se eu não me engano, na quarta, né? Mas então, só para a gente já deixar claro, a nossa avaliação, tá, vai ser dos mesmos moldes das duas outras avaliações, né? Então, vão ter 5 questões minhas, tá? Dessas 5, 3 são objetivas e 2 serão discursivas. Os módulos, tá? Vai ser do módulo 15 até o módulo 19, ou seja, todos aqueles que a gente trabalhou nesses últimos tempos, tá? Então a gente começa falando de fascismo na Alemanha e na Espanha, né? E aí a gente termina na Revolução Chinesa. O material que vocês vão ter para usar, tá, vai ser, né, comum a todos, por exemplo, a todos os módulos. Então, repara, nessa parte aqui, onde consultar, eu nem vou ficar comentando muito durante as explicações, tá? Porque vocês sempre vão ter onde consultar na apostila, tá? No esquema resumo, geralmente, que eu coloco para vocês, que a gente mostra aqui e depois eu coloco na pasta no Google Drive, né? As anotações que vocês fazem, né? Eu não sei qual anotação cada um faz, e a videoaula disponibilizada no YouTube, tá? Então, assim, vocês vão ter sempre esses 3 materiais, vamos colocar assim, para vocês darem uma olhada. E aí, beleza, como que eu vou olhar então? Olhei aqui o esquema resumo, tranquilo, mas agora eu quero dar uma olhada na apostila. Não, como que eu vou dar uma olhada na apostila? Eu vou procurar isso daqui, ó. Então, por exemplo, fascismo, na parte de fascismo, no módulo 15, eu vou procurar na apostila o que fala sobre as características dos regimes fascistas. No módulo 16, eu vou procurar na apostila as causas da Segunda Guerra Mundial. No 17, as características das conferências e dos acordos, né? Então, eu vou em cada módulo, né? Você vai em cada módulo, se você quiser olhar pela apostila, você vai lá e vai procurar justamente
cada um desses pontos aqui, tá? É a forma que eu falo para vocês irem fazendo. Já na aula, na videoaula disponibilizada, vocês vão também fazer a mesma coisa. Então, cada um desses materiais de consulta, vamos colocar assim, vocês vão seguir esse padrão, tá, de pesquisa baseado nisso. Na videoaula do Lucas, vou pesquisar a parte onde ele fala das características do regime fascista, tá? E aí você vai lá e faz isso. Lembrando que, né, eu gosto sempre de deixar muito claro, tá? Gosto sempre de deixar muito, muito, muito claro mesmo que, eu acho que vocês já perceberam isso, que não é porque tá, não é porque está aqui assim, compreender as características do regime fascista, é que vai cair uma questão dizendo isso, tá? Eu sempre deixo isso muito claro a vocês. Por que eu faço isso? Pelo simples fato de que, né, eu antes de entrar aqui, eu olhei, né, a questão que vai falar sobre a questão que tem desse módulo, fascismo na Alemanha e na Espanha. Essa questão, ela não significa, tá, que vai ter isso aqui, ó, que você vai ter que dizer quais são as características, não. Mas para você responder a questão, antes de tudo, você tem que ter noção de quais são as características do regime fascista. E aí, identificar dentro dessas características quais são as especificidades do nazismo. E, dentro das especificidades do nazismo, você vai entender como que, a partir disso, ele conseguiu chegar ao poder na Alemanha. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou não? Se não conseguir ter acesso ao 19, tá? Eu vou colocar isso hoje, então, de novo. Mas está lá, não está o 19? Ou não? Tá, mas você não conseguiu ter acesso. Deixa eu anotar aqui. E eu vou fazer o seguinte, além de colocar de novo o 19 no Google Drive, tá? Tá. Pode ser o PowerPoint, não? Não, talvez. Se for o PowerPoint, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa versão lá, tá? E vou botar também a versão em PDF, que aí dá para, e vai, não ter problema nenhum, porque dá para entrar pelo próprio navegador, né? Os navegadores leem PDF. Então, vou fazer isso, tá? Assim que acabar todas as aulas de hoje, eu já atualizo, já anotei aqui o que tem que colocar. Então, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão sempre parar para pensar nisso. A questão do módulo 15 não é uma questão que ela vai cair basicamente isso daqui, não, tá? Até porque são 5 questões só, né? Uma questão para cada módulo, basicamente. E aí, a grande ideia é que vocês entendam quais são as características do regime fascista, para, a partir dessas características, pegar as especificidades do nazismo e tentar compreender como que o nazismo chegou ao poder na Alemanha lá durante a década de 30. Então, isso vai servir para cada um, tá? Para cada um deles. E aí, vamos lá, então, falar aqui, né? Começar a falar de cada um. E, a partir disso, a gente, né, começa a mostrar um pouquinho também dos materiais que a gente usou. Então, vamos lá. Então, ali, o primeiro módulo, o primeiro tema de estudo, né, como eu já estava adiantando, fascismo na Alemanha e na Espanha. E aí, o que vocês vão ter que compreender? E aí, eu já falei isso. As características de um regime fascista, né, as especificidades do nazismo e analisar o cenário e o contexto
que propiciaram a chegada do nazismo ao poder. E aí vamos aqui rapidinho, né, para o material que a gente usou quando a gente teve a aula. Estão conseguindo ver aí? Beleza. Então vamos lá. É o seguinte. Seguinte, olha só. Quando a gente falou na nossa aula sobre fascismo, tá? E aí a gente pegou fascismo na Itália e na Alemanha, antes de tudo a gente tem que entender quais foram os antecedentes, né? Obviamente eu coloquei ali quais são as características, mas a gente entende muitas das características dos regimes fascistas baseado nos antecedentes do surgimento deles, tá? Então vamos lá, quais foram os antecedentes? Eu vou escolher basicamente dois aqui entre esses para a gente comentar rapidamente, até porque a gente já falou na nossa aula quando a gente teve. Então, antes do surgimento do fascismo, tiveram dois movimentos extremamente importantes. O primeiro, que é a Primeira Guerra Mundial, que vai do ano de 1914 até o ano de 1918. E aí, de um lado da guerra, tem a Tríplice Aliança, e aí a Tríplice Aliança ela é marcada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, e do outro lado tem a Tríplice Entente, que tem como membros, né, França, Inglaterra e a Rússia. Sendo que a Rússia sai em 1917, e aí sai por conta da Revolução Russa, porque estava organizando a Revolução Russa, e no lugar dela, lembrando sempre, não é algo combinado, não é algo previamente decidido, entre os Estados Unidos. E aí a guerra, né, ela vai ter um ponto de virada nesse momento, né, porque a entrada dos Estados Unidos vai desequilibrar um conflito que estava, de certa forma, equilibrado por conta do desgaste dos dois lados, e aí os Estados Unidos entra em um momento, né, e ele estava, né, entra aos 45 do segundo tempo, com todo o gás, e vai e ajuda a marcar o gol da vitória. É mais ou menos isso que acontece na Primeira Guerra Mundial. E aí, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai notar? Toda guerra, tá, tem os seus tratados pós-guerra. A gente falou isso uma vez, né? Toda guerra tem seus tratados de pós-guerra. E geralmente a gente chama de acordos de paz, né? Só que a gente não pode definir que são sempre acordos de paz. É muito complicado. E esse é o caso do acordo pós-Primeira Guerra Mundial. Por quê? O primeiro acordo que tentou se fazer foram os 14 pontos de Wilson, que eu falei com vocês. E aí eu lembro que eu comentei que o Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos, tentou fazer uma paz sem vencedores. Obviamente, isso desagradou, né, França e Inglaterra, que tinham interesse em demonstrar o seu poder perante a Alemanha. E aí eles foram lá, não aceitaram os 14 pontos de Wilson e fizeram um acordo, né, no qual eles lideraram esse processo, que foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes tem como principal característica a humilhação da Alemanha. Então a gente vê que a Alemanha foi culpada da Primeira Guerra Mundial, mesmo não sendo, né, a que iniciou efetivamente a guerra. A Alemanha teve que se desmilitarizar, a Alemanha teve que devolver, né, ou dar territórios para a França, que era da Alsácia e a Lorena, e a Alemanha teve que pagar uma indenização duríssima que pagou, que terminou de pagar apenas agora no século XXI. Então a gente começa a enxergar que o Tratado de Versalhes, que faz parte da Primeira Guerra Mundial, né, ele foi um tratado duríssimo e que gerou uma humilhação no povo alemão. Tá? Essa humilhação foi responsável pelo surgimento, pelo estopim, vamos colocar assim, tá, de um sentimento nacionalista.
tá? De um sentimento ultranacionalista, vamos colocar assim, de um nacionalismo exacerbado, que tinha como principal característica desse nacionalismo a ideia do revanchismo. Tá? Então, o Tratado de Versalhes gera um sentimento, né, revanchista, um sentimento nacionalista muito forte dentro da Alemanha. Ao mesmo tempo, o que a gente vai observar? Que pós Primeira Guerra Mundial, né, os países da Europa estavam quebrados, né? Não só fisicamente, mas economicamente. E aí, a partir desta toda quebra, né, exigia-se, esperava-se, né, que conseguisse recuperar rapidamente a economia. Então, logo após a guerra, a população, né, tinha uma crença de que o governo, de que os governos europeus iriam rapidamente resolver aquela crise, né, aquela crise que era gigantesca. Então, a gente está observando justamente essas características. Para completar, o que a gente vai observar? Que a Rússia sai da guerra em 17, faz a Revolução Russa, ela tem êxito, o Lenin sobe ao poder, né? O Lenin subiu ao poder. E aí, quando ele sobe ao poder, o que a gente vai começar a observar lá? Em 18, a Rússia entra no que a gente chama da Guerra Civil Russa. Lembra que a gente comentou isso tem um tempinho já, mas a gente comentou. O que era a Guerra Civil Russa? A Guerra Civil Russa foi nada mais, nada menos que o Exército Branco, que era dos nacionalistas, que era dos monarquistas, que era dos mencheviques, versus o Exército Vermelho. O Lenin e o seu Exército Vermelho vão dar certo, vão vitória, perdão. E aí, essa vitória que eles vão ter, o que a gente vai notar? Vai consolidar o socialismo na Rússia. A partir da consolidação do socialismo na Rússia, a gente nota que ele vai se expandir para a Europa como um todo. E aí ele vai se expandir para a Europa em um momento, tá, onde ela está em crise por conta da guerra. Então, o que a gente vai começar a observar? Europa em crise por conta da guerra, a Alemanha, por exemplo, quebrada, né? A Alemanha quebrada e o socialismo crescendo, ganhando força. Porque o socialismo, ele tinha soluções ou ele vendia soluções para a resolução do problema. Né? Então, o socialismo, ele tinha como base, né, a aproximação com quem mais sofria com os problemas, que era a classe trabalhadora. Então, a gente está vendo, né, uma Europa quebrada com o socialismo se expandindo, com o socialismo ganhando força. É nesse contexto que a gente vai começar a observar que vão surgir os movimentos fascistas, os movimentos que tinham como um dos grandes objetivos, né, resolver ou dar, né, ou vender, vamos colocar assim, vender a imagem, uma possibilidade de resolução da crise e afastar o socialismo. Eu lembro que eu comentei com vocês que grandes empresas europeias financiam os regimes fascistas, financiam os movimentos fascistas, porque eles entendiam que se o socialismo chegasse em seus países, obviamente eles iam perder dinheiro, as empresas iam perder dinheiro, porque o socialismo tem como uma de suas principais características a ideia da estatização. Né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, tem a empresa Bayer. Né? Toda vez que vem remédio, né, aparece alguma propaganda de remédio, repara só, se logo depois vai aparecer aquilo ali, se a Bayer é bom. A Bayer financiou regimes fascistas. A Bayer financiou, né, alguns movimentos fascistas. Por quê? Por exemplo, para a Bayer, o que o Hitler fez com os judeus foi muito bom, foi proveitoso, porque ele fez vários testes, né, com seres humanos, e aí isso ajudou de alguma forma a indústria farmacêutica a se desenvolver. Então ela financiava e teve, né, um proveito disso. Olha só como é horrível falar isso, né? Mas, enfim, teve. Então a gente começa a observar que tanto a Primeira Guerra Mundial quanto
a Revolução Russa, foram duas causas, vamos colocar assim, que ajudaram ao surgimento, ao desenvolvimento dos movimentos fascistas. E aí, esses movimentos, né, o movimento fascista, ele surgiu inicialmente na Itália, através da figura aqui, ó, do Benito Mussolini. Tá? Então, inicialmente, foi através da figura do Benito Mussolini. E aí, quais são as características do regime fascista como um todo? Né? São justamente todas essas aqui que eu coloquei para vocês. Ah, vou ter que lembrar de todas? Não, não é isso. Mas o que a gente tem que entender em relação ao fascismo, tá? A gente tem que entender que o fascismo, ele antes de tudo, é um regime autoritário, beleza? Então, ele é um regime autoritário que, que através desse autoritarismo, então, ele está demonstrando, ele deixa claro que ele não aceita oposição, tá? Ele não aceita divergências à ideia na qual ele defende, à ideia na qual ele acha que é certo. Tá? Então, é um regime autoritário porque ele não concorda, ele não aceita divergências ao seu pensamento, ao pensamento que ele entende que é dominante. Beleza? E, como ele não aceita divergências em relação ao pensamento que ele tem, ele vai sempre utilizar, em larga escala, da violência contra os seus adversários políticos. Então, por exemplo, já tem aqui, só com o que eu estou falando para a gente ter uma base geral, tá, de um sistema fascista. Então, é um sistema político autoritário que não aceita divergências e, por isso, usa da violência contra os adversários políticos, tá? E aí, uma grande característica do fascismo é de que ele precisa da ideia, né, da legitimação popular, da mobilização das massas. E por isso ele vai utilizar em larga escala da propaganda. Tá? Então, repara, ele precisa da legitimação popular e da mobilização das massas, e por isso ele vai utilizar da propaganda, um controle dos meios de comunicação, para o quê? Para criar, para fazer com que a população passe a cultuar o seu líder. Então, na Itália, a gente viu Mussolini, na Alemanha, a gente viu o Hitler, na Espanha, a gente viu Francisco Franco, falhou aqui. Em Portugal, a gente viu o Salazar. Então, é basicamente essa ideia, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que o fascismo é um regime autoritário, tá? Que não aceita divergência e, por isso, vai utilizar a violência contra os seus opositores. Só que ele precisa muito forte da mobilização das massas e da legitimação popular. Então, por isso, tá? Por isso, ele vai se utilizar dos meios de comunicação, tá? Ele vai utilizar da propaganda para fazer com que a população passe a cultuar seu líder. Então, geralmente, no fascismo, a gente vê isso. E aí, todo regime fascista, vamos lá, isso é muito importante da gente entender, deixar claro também. Todo regime fascista é anticomunista e é antiliberal. Tá? Então, todo regime fascista é anticomunista e antiliberal. Como assim anticomunista? Ele odeia o comunismo, ele quer exterminar o comunismo. E como assim ele é liberal? Ele é antiliberal. Se ele é anticomunista, ele deveria ser liberal. Não, ele não é, porque o fascismo é um regime de extrema direita. Todo regime fascista é um regime de extrema direita, tá? Então ele segue uma base capitalista, tá? Uma base econômica capitalista, mas no campo político ele é autoritário. Ele tem como ideia, né, um controle rígido das questões estatais. Beleza? Então, a gente vê sobre as características do fascismo. Aí, até aqui, gente, tranquilo? Deu para dar uma luminosidade na cabeça de vocês em relação a isso, de novo ou não?
Podemos prosseguir? E aí, prosseguindo, tá? Então, as características do fascismo tá nisso. E aí vamos passar aqui direto para a Alemanha, tá? Que é o que está lá no nosso... Vamos lá. Como que o nazismo ele chega na Alemanha, né? Vamos parar para pensar nisso. O nazismo, tá? Então, ele é um movimento, ou é um regime que só vai ganhar força na Alemanha após a década de 30, beleza? Então, assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está humilhada, tá? A Alemanha está humilhada, está quebrada economicamente, está quebrada fisicamente. E aí o Hitler, eita, quase não sai. Hitler já começa, já inicia, né, a organização das suas ideias, do seu pensamento como um todo. Ele já tinha uma base de pensamento forte em relação aos seus ideais. Quando acaba a guerra e a Alemanha é humilhada, essas ideias ficam mais fortes, né, dentro da cabeça dele. Sendo que o grande ponto é que naquele momento pós Primeira Guerra Mundial, o governo, vamos colocar assim, alemão, tinha como missão, tinha como obrigação fazer o processo de recuperação. É o que a gente chama aqui, ó, da República de Weimar. Sendo que essa República de Weimar, ela não dá certo, ela não obtém o êxito que ela esperava. Então, logo após, né, a crise da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar fracassa, né? E aí a Alemanha ela só começa a recuperar a sua economia aqui, ó, a partir do ano de 1924, através do Plano Dawes, que eu falei com vocês lá naquela aula sobre a década de 1920, né, que eu comentei que foi um plano, né, de ajuda econômica, um plano de recuperação econômica que os Estados Unidos fez em relação à Alemanha. Nesse contexto, a gente vai observar que a Alemanha começa a sua recuperação. Tendo que, qual é uma grande questão que a gente tem que entender? A Itália ela já tinha começado a passar pelo seu regime fascista, pelo seu processo fascista. Mussolini já tinha chegado ao poder lá através da marcha sobre Roma. Na Alemanha, o Hitler, né, mediante toda essa situação, ele também vai tentar chegar ao poder. E aí a forma que ele encontra de chegar ao poder é através de um golpe inicialmente. Esse golpe ele fica conhecido como Putsch de Munique, tá? O golpe do pijama, como alguns gostam de chamar. Não dá certo porque não tem uma articulação, não tem uma organização, e aí o Hitler é preso. Na prisão, ele vai e escreve o livro dele, Mein Kampf, Minha Luta. Né? E aí, esse livro, geralmente, a gente coloca que ele é a base da ideologia nazista, né? Que é aquele livro que tem como grande resumo todo o pensamento do Hitler. E se eu não me engano, eu cheguei a comentar com vocês que esse livro, só para a gente ter uma noção, ele, por volta do ano de 33, durante o início da década de 30, ele foi um dos livros mais vendidos no Brasil. Né? Então, ele foi um dos livros mais vendidos no Brasil. Repara só como isso é extremamente importante da gente pensar. E aí, hoje em dia, né, há também uma discussão muito forte se deve se vender o livro ou não dele. Enfim, mas o Hitler vai lá e escreve, né, o seu livro. Até 1930, o Hitler não tinha força, né, não tinha uma adesão popular. Essa adesão popular só vai ocorrer após a Grande Depressão de 1929, porque a Alemanha estava se recuperando, e aí quando ela estava se recuperando, o que vem acontece? Uma nova crise. E aí a Alemanha ela fica destruída. Quando eles ficam destruídos, é que vai gerar um grande problema, porque a economia totalmente quebrada, e aí o Hitler vem com a sua base de pensamento e propõe soluções que são soluções óbvias. Né? Por exemplo, 33%, um terço da população da Alemanha estava desempregada. Aí vem Hitler e fala, aí, eu vou
eu vou resolver o problema do desemprego. Como você vai resolver o problema do desemprego? Criando emprego. É óbvio, né? É óbvio que você resolve o problema do desemprego criando emprego. Agora, como você vai fazer isso? Como você vai criar emprego? Isso nunca foi deixado claro. Mas o Hitler, ele começou a utilizar de seus discursos, né, para seduzir a massa, para seduzir a população em torno do seu ideal. E aí, em momentos de crise, o que ele começou a fazer? Utilizar algumas coisas que são tradicionais, né, que são bem fortes, que geralmente acontece, que é criar um inimigo interno. Então, você começa a criar, colocar a culpa em alguém por conta da crise que estava acontecendo. No caso, né, da Alemanha, a gente viu que o Hitler ele entendeu que o inimigo... Entendeu não, né? Ele criou a ideia de que o judeu era o inimigo interno da nação alemã. Então, a gente começa a observar, a gente começa a enxergar justamente essas coisas. E aí, a partir da crise de 29, o Hitler ele conseguiu chegar ao poder. Lembrando que o Hitler ele não deu um golpe, tá? Em nenhum momento ele deu um golpe. Ele chegou ao poder graças ao apoio do povo, né? Quando ele vira chanceler, ele vira chanceler porque o Partido Nazista tinha conseguido grande força no parlamento, e quando ele se torna o grande líder da nação alemã, ele fez um plebiscito e a população votou. Tá? Então, é basicamente essa ideia. Tá? Então, o que a gente tem que notar? Que o nazismo ele chega ao poder através dessa forma, e aí uma das principais ideias do nazismo é de perseguição aos judeus, tanto que eles vão lá e fazem o Holocausto, né? E, obviamente, tem as outras características do fascismo. Beleza até aqui, gente? Tranquilo esse módulo ou não? Acho que é bem tranquilo, tá? É isso que vocês têm que ter noção. Não é nada, meu Deus, é super tranquilo, né? Baseado em tudo isso que eu coloquei aqui, tá? Alguma dúvida ou não, tá? Então, beleza. Vamos passar aqui para o próximo. Olha o próximo módulo aqui, gente. Vamos lá. Próximo módulo, Segunda Guerra Mundial. Identificar as causas da Segunda Guerra Mundial. Compreender o que foi a política do apaziguamento. Compreender o que foi o Pacto Germano-Soviético e quais eram os seus objetivos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui da Segunda Guerra. Tem, acho que tem. Vamos lá, então, gente. Seguinte, tá? Vamos lá. Eita, não, viajei. Não, esse aqui não. Esse aqui. Vamos lá, então. Olha só, gente. Sobre a Segunda Guerra, tá? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu botei ali é sobre identificar as causas da Segunda Guerra. Então, vamos lá. Identificando as causas da Segunda Guerra. Mais uma vez, o que a gente vai pensar aqui? Que as causas da Segunda Guerra Mundial estão muito ligadas à Primeira Guerra, né? Tanto que eu lembro que eu comentei com vocês que, para algumas pessoas, para alguns especialistas, não houve duas guerras mundiais. Houve uma grande guerra separada, né, por 20 anos, quase 20 anos, vamos colocar assim. Quase não, 20 anos. Né? Então, para alguns especialistas, existe isso, uma grande guerra separada por 20 anos. Mas, se você entender, que é o que a gente está falando aqui, né, que é a ideia que a gente tem aqui, se você entender que houve uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, automaticamente a gente tem que ter na nossa cabeça, a gente tem que ter a noção de que a Segunda Guerra ela é um reflexo, ela é uma consequência da Primeira Guerra Mundial. E por que ela é uma consequência da Primeira Guerra Mundial? Por conta do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi o responsável por criar a ideia de um sentimento de humilhação, um sentimento de revanche, que proporcionou o surgimento do fascismo, que proporcionou o surgimento do nazismo na Alemanha. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse,
que uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial é a Primeira Guerra. É a Primeira Guerra através do Tratado de Versalhes. E aí, o que a gente começa já a falar? Beleza, entendemos esse aspecto. Vamos agora para, né, os momentos que antecederam, de fato, efetivamente, a Primeira Guerra Mundial. Por quê? O que a gente vai notar? No mundo começam a surgir diversos movimentos fascistas. E aí tem na Itália, tem na Alemanha e, por exemplo, no Japão. Não à toa, em 1936, se organiza um grande pacto anticomunista, né? Anticomintern, como eles falam, que é o pacto, que é a forma ou o eixo que a gente pode chamar Roma, Berlim e Tóquio. Na Alemanha era o Hitler, em Roma, né, era o Mussolini e em Tóquio era o imperador Hirohito. Então a gente vai justamente ver uma organização internacional que tinha como grande foco, que tinha como grande ideia o fim do comunismo, exterminar o comunismo. Só que, o que a gente tem que ter noção? Nesse momento, durante a década de 30, quando a gente nota os regimes fascistas se intensificarem, quando a gente nota os regimes fascistas crescerem, inclusive na Alemanha, esperava-se e imaginava-se que França e Inglaterra, que eram as nações tidas como democráticas, liberais democráticas, e as maiores nações do mundo, né, vamos dizer assim, do ponto de vista tradicional, porque agora tinha os Estados Unidos, que França e Inglaterra tomassem decisões para fazer com que, principalmente, a Alemanha não desenvolvesse o nazismo em seu território. Por que eles tinham que fazer isso? Porque a gente vê que desde que Hitler tinha chegado ao poder, a Alemanha vinha desrespeitando diversas partes do Tratado de Versalhes. A Alemanha estava se militarizando, a Alemanha parou de pagar a indenização, enfim, a Alemanha parou de respeitar uma série de pontos do Tratado de Versalhes. Então, esperava-se e imaginava que França e Inglaterra tomassem algumas ações para tentar controlar, para tentar evitar. Só que a França e a Inglaterra adotaram uma postura, e aí isso é importante que eu botei no roteiro para vocês, adotaram uma postura que a gente entende que é a postura da política do apaziguamento. Ou seja, eles não se intrometeram no surgimento, no desenvolvimento do nazismo. Então, o discurso oficial é de que a intromissão levaria a um conflito. Então, eles queriam evitar um conflito, um novo conflito, assim, cerca de 12, 13 anos depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o discurso oficial é esse. Só que a gente pode entender que adotar essa política do apaziguamento tem como uma das suas grandes causas a ideia de que o nazismo ele era anticomunista. Ele queria exterminar o comunismo. O Hitler defendia claramente, por exemplo, desde 1923, quando Hitler ele dá uma entrevista para um jornal inglês, ele já defendia em 23 que tinha que se exterminar o comunismo. Ele defendia que tinha que se exterminar o marxismo, como ele gosta de chamar, porque ele fala que o socialismo em si ele é alemão. E aí o Marx e os comunistas tomaram de assalto o socialismo. Então, originalmente, o socialismo não é o marxismo. Então, ele fala que tem que exterminar os marxistas por conta disso. Então, muito por conta dessa oposição ao socialismo, França e Inglaterra em nenhum momento se intrometeram quanto ao crescimento do nazismo, imaginando que, beleza, ele vai destruir o nazismo, então deixa seguir. Mas o discurso oficial foi justamente a ideia de que eles não iriam fazer nada ou iriam ficar mais observando de olho para evitar que o novo conflito viesse a ocorrer 13, 14 anos depois da Primeira Guerra Mundial.
Então, essas duas nações adotam justamente essa ideia da política do apaziguamento. Tranquilo? E aí, a Alemanha, né, nazista tinha seus objetivos, tinha suas características. Dentro dos objetivos estava a ideia do espaço vital. Então, a ideia do espaço vital era de fazer um grande território, né, de expandir o território da Alemanha, e essa expansão seria onde teria povos germânicos. Então, a ideia era ocupar espaços onde tivessem povos germânicos para construir um grande império alemão, o que se chama do Terceiro Reich. E para realizar essa ideia de espaço vital, era necessário fazer isso daqui, ó, o Anschluss. O Anschluss é o termo que a gente usa, que a gente utiliza, quando a gente vai falar das anexações que a Alemanha fazia. Então, Anschluss está se referindo à anexação, tá? E aí, dentro desse processo, vem a anexação da Áustria, vem a anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia. E aí, essa questão da anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia, isso é extremamente interessante, porque ela faz parte dessa política do apaziguamento. O Hitler, ele começa a expandir seu território, anexou a Áustria, e aí ele tinha interesse na Tchecoslováquia. O que França e Inglaterra vão lá e fazem? Resolvem conversar com Hitler, né? Vão negociar com Hitler. E aí eu falo, beleza, tu quer a Tchecoslováquia? Tranquilo, a gente até vai aceitar que você anexe a Tchecoslováquia à Alemanha. Porém, a gente aceita desde que você pare as suas anexações por aí. Então, repara, a política do apaziguamento está nessa ideia. Ah, beleza, a gente vai aceitar, mas você, ó, dá uma segurada aí, para aí, tá tranquilo. Esse acordo foi o que a gente chama do Tratado de Munique. Então, o Tratado de Munique, ele teve como objetivo uma das características a política do apaziguamento, e dentro dessa política do apaziguamento veio a ideia de controlar a política de anexações da Alemanha. No entanto, o que a gente vai observar? O Hitler fez isso de caso pensado. Sabia que ele sabia e não queria parar só na Tchecoslováquia. Ele tinha um interesse muito grande na Polônia. Então, ele tinha um interesse na Polônia. Né? E aí, o que ele vai e faz? Assina o Tratado de Munique e, logo após a assinatura do Tratado de Munique, ele tenta organizar com a União Soviética um acordo, um tratado com o objetivo de dividirem a Polônia. Era justamente essa ideia que a gente vai começar a observar. Então, ele tinha interesse na Polônia, só que ele sabia que a União Soviética também tinha. Sendo que ele sabia que se ele tomasse parte do território da Polônia, isso ele estaria descumprindo o Tratado de Munique. Então, isso poderia gerar uma guerra. E aí ele vai lá e assina com a União Soviética do Stalin o Pacto Ribbentrop-Molotov, que a gente conhece como Pacto de Não Agressão, onde os dois dividem secretamente a Polônia e o Hitler consegue, né, a garantia de que o Stalin ele não iria atacar, de que o Stalin não iria atacar a Alemanha. Então ele consegue fazer ali que na guerra que viesse a surgir, ele tivesse uma batalha só em uma frente. Então ele não teria que se dividir entre batalhar com a União Soviética e batalhar com uma frente ocidental. E aí vem dessa ideia. Tá? Então, o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão é o Pacto Ribbentrop-Molotov, no qual Hitler utiliza isso para conseguir se articular melhor na guerra que estava por vir. E aí, quando ele invade a Polônia, começa a Primeira Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. E até hoje, né? Hoje não é 1º de setembro? Né? Então, hoje é aniversário, né, do início da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente começa a observar justamente isso. E aí começa a Segunda Guerra Mundial efetivamente. Beleza? Então, sobre a Segunda Guerra Mundial, é isso. Tranquilo? Fechado ou não?
Deu para entender? Aí, agora, vamos aqui para os acordos de Segunda Guerra. Identificar as características das conferências e compreender de qual maneira as conferências contribuíram para o processo de desnazificação da Alemanha. Então, vamos lá. Isso eu já tinha deixado claro para vocês naquela aula, tá? No qual eu falei, gente, basicamente, a questão aqui é gravar, tá? Então, assim, já estou deixando claro para vocês. Quando vocês forem ver, tá? Vocês tentem pensar basicamente nisso que eu falei. Ó, repara, eu coloquei ali entender as características. Só que logo abaixo eu coloquei como que as conferências contribuíram para um processo de desnazificação da Alemanha. Então, dentro dessas conferências, vocês vão procurar, basicamente, as conferências que têm algum tipo de relação com o processo de desnazificação. Tá? Primeiro, quais foram as conferências que a gente falou? A Conferência do Atlântico, em 41, que tem como resolução a autodeterminação dos povos e a não anexação de territórios. E aí depois vem a terceira Conferência de Moscou, e aí tem como resolução a Declaração de Moscou, onde se busca uma localização dos julgamentos dos crimes de guerra. E aí, repara, lembro que eu comentei com vocês que sobre essa terceira Conferência de Moscou, eu deixei claro o seguinte, que se um crime foi cometido em um país e você consegue determinar se um crime de guerra foi cometido, por exemplo, na Alemanha, e a gente consegue determinar que foi na Alemanha, o julgamento desses crimes de guerra vão ser na Alemanha. Agora, se um crime foi cometido e a gente não tem como determinar uma nacionalidade, aí a gente vai observar que esse julgamento, né, o julgamento dos responsáveis, seria organizado, né, através de um acordo entre os países aliados. Então, o que a gente está vendo é justamente essa questão. Tá? Então, aqui na terceira Conferência de Moscou é isso, no qual se definiu a localização do julgamento de crimes de guerra. Se um crime de guerra foi cometido na Alemanha, você consegue determinar que foi na Alemanha, beleza, o julgamento vai ser lá. Se não consegue determinar, vai ser mediante um acordo das nações dos países aliados. Então, a terceira Conferência de Moscou é importante por isso. Vamos aqui para a Conferência do Teherã, 1943, a Resolução Leste Europeu sobre o Domínio Soviético, proposta de rendição incondicional e plano de invasão à França. Então, a Conferência do Teherã começa a organizar o plano que vai dar no que a gente entende como dia D, tá? Aquele dia D no qual as forças aliadas invadem a Normandia e tiram o nazismo da França. Beleza? Então, isso é importante. E aí depois vem a Conferência de Bretton Woods. E aí, repara, o que eu coloquei lá no roteiro? Para entender, buscar as conferências que contribuem de alguma forma com o processo de desnazificação. A Conferência de Bretton Woods, ele tenta já estabelecer o domínio dos Estados Unidos, o modelo dos Estados Unidos, o modelo econômico dos Estados Unidos para o mundo. Então, isso aí já pode cancelar, não pode descartar. E aí vem 45, Conferência de Yalta. Conferência de Yalta tem como ideia, ó, a cooperação soviética no Pacífico, e aí não tem muito a ver com a desnazificação, mas já começa a pensar na ideia, ó, de um esboço da divisão da Alemanha. Então, os países aliados já começam a definir, já começam a se organizar em como eles dividiriam a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. Então, de alguma forma, contribui. E aí, após a Conferência de Yalta, vem a Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam, olha o que coloca lá. Eles resolvem sobre a indenização que a Alemanha deveria pagar, a formalização do Tribunal de Nuremberg. E aí, o que é o Tribunal de Nuremberg? Foi o tribunal responsável por julgar os nazistas
por julgar todos os nazistas que cometeram crimes de guerra. Beleza? Então, isso contribui para a desnazificação da Alemanha. E, além disso, ele definiu, começou a deixar claro quais foram as divisões da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, em como a Alemanha ficaria dividida. Na Conferência de Alta, houve um esboço. Na Conferência de Potsdam, já houve uma divisão efetiva do território. E aí, após a Conferência de Potsdam, vem a Conferência de São Francisco, que aí tem como grande objetivo organizar a ONU. Não tem muito a ver com a desnazificação, mas tem a ver com a manutenção da paz no mundo. Tá? Então, é basicamente essa ideia. Então, basicamente, desses acordos, desses tratados, vocês vão ver quais estão mais próximos dessas questões como um todo. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? É o nosso terceiro módulo, né? Acho que é. Tá? Então, módulo 17 é isso. Vocês vão olhar para os acordos e ter noção, vão se pautar basicamente nessas ideias. Tá? Vamos aqui para o nosso penúltimo. Guerra Fria, formação dos blocos e as principais características. Identificar os eventos, assim como suas características, que podem ser apontados como marcos de início da Guerra Fria. Compreender as características da Guerra Fria. Então, deixa eu colocar aqui a parte onde está a Guerra Fria. Vamos lá. Olha só. Então, eu coloquei aqui para vocês sobre a ideia da Guerra Fria, né? E aí, o que eu pedi aqui? Identificar os eventos, assim como suas características, que podem ser apontados como marcos de início. Então, vamos lá. Os eventos. Aqui, ó, já está na cara para vocês. Quais são os possíveis marcos de início? A Conferência de Potsdam, os 2 ataques atômicos ao Japão, Hiroshima e Nagasaki, o discurso de Churchill sobre a cortina de ferro e o início da doutrina Truman. Vamos lá. Quando a gente fala da Conferência de Potsdam, vocês já estão aí com o que a gente colocou lá no módulo anterior. O que foi a Conferência de Potsdam? Foi uma conferência da Segunda Guerra Mundial, que teve como grande característica a ideia de que o objetivo era de organizar o processo de desnazificação da Alemanha. Lembra que eu falei isso? Que o grande objetivo era de bater de frente e dar um fim à Alemanha, mas, no fim das contas, a gente observa que essa ideia da desnazificação ela ficou um pouquinho de lado, porque Estados Unidos e a União Soviética já estavam começando a disputar mais claramente, com uma maior força, o controle do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ali na Conferência de Potsdam, eles já começaram a organizar com mais clareza, com uma maior força, como a Alemanha ficaria dividida. Então, para muitos, a Conferência de Potsdam ela já é o início da Guerra Fria, porque Estados Unidos e União Soviética já estão começando a entrar em choque ali por conta de como seria feita a divisão da Alemanha. Então, os dois lados já estão tentando demonstrar força para ver quem iria controlar ou não. Beleza? Então, a Conferência de Potsdam, para alguns, é por conta disso. Vamos agora passar para os ataques atômicos ao Japão. Logo no fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar que o Japão ele já estava basicamente rendido, já tinha perdido a guerra, e ele já estava aceitando que já tinha perdido a guerra. E mesmo assim, os Estados Unidos vai lá e faz os 2 ataques, em Hiroshima e Nagasaki, através do que a gente entende como o Projeto Manhattan. Para muitos, e essa ideia com total razão, com total sentido, para muitos, os Estados Unidos tentou e conseguiu demonstrar ali à União Soviética que tinha um armamento pesado.
Então, a ideia é de que os ataques atômicos eles tiveram como objetivo uma demonstração de força à União Soviética, para falar, deixar claro que o grande poderoso sou eu. Olha o armamento que eu tenho. Olha o poderio que eu tenho. Você não vai querer entrar em confronto, você não vai querer ter um conflito comigo. Então, para muitos, você pode considerar que já na Segunda Guerra Mundial, com os ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki, a Guerra Fria já estava começando aí, por conta da tentativa de demonstração de poderio bélico por parte dos Estados Unidos. Beleza? E aí, o terceiro ponto que eu coloquei, o discurso do Winston Churchill, tá? Que era o primeiro-ministro da Inglaterra, sobre a cortina de ferro, quando ele fala que, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido em dois e tinha uma cortina de ferro separando o mundo ocidental democrático do mundo oriental, do leste, controlado pelo socialismo, essas coisas como um todo. Então, para alguns, a ideia da cortina de ferro, que é uma ideia que vai ganhar força durante toda a Guerra Fria, quando Churchill ele vem e fala isso, é o marco de início da Guerra Fria. Porém, o que é um dos mais aceitados, né, entre todos esses é o discurso do Harry Truman, presidente dos Estados Unidos em 1947, falando sobre o perigo vermelho que estava rondando o mundo ocidental, que estava rondando o mundo democrático. Então, deveria se tomar cuidado com esse perigo vermelho e, a partir disso, né, começa todo um processo de perseguição aos comunistas no mundo ocidental. Então, para a maior parcela, tá, das pessoas, o marco de início da Guerra Fria vai ser a partir da doutrina Truman, a partir do discurso do Harry Truman. Não à toa, a gente vai observar que no mesmo ano, que é o ano de 47, ocorre aqui, o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall, gente? Era nada mais, nada menos que um plano econômico dos Estados Unidos que tinha como foco o financiamento, a ajuda a recuperar a economia dos países europeus. Então, o Plano Marshall era um plano de financiamento, um plano de ajuda com o intuito de recuperar a economia dos países europeus que estavam desgastados pela Segunda Guerra Mundial. Obviamente, o objetivo era recuperar, mas o grande objetivo, tá, o objetivo específico, vamos colocar assim, era de evitar que o socialismo se aproximasse do mundo ocidental, dos países da Europa Ocidental. Porque pós-Segunda Guerra Mundial, os socialistas estavam ganhando muita força. Então, os Estados Unidos ajudou a recuperação, mas em troca teve a garantia de que esses países não adotariam, não se aproximariam do socialismo. Beleza? Então, o Plano Marshall é um dos grandes pontos dessa doutrina Truman que a gente começa a observar. Beleza? Então, os possíveis marcos de início são esses. E aí, quais são as características da Guerra Fria, gente? As características da Guerra Fria são marcadas justamente pela bipolaridade. A bipolaridade econômica, a bipolaridade política, ideológica, geopolítica. Por exemplo, bipolaridade econômica que eu coloquei para vocês. Eu falei sobre uma economia liberal versus uma economia planificada. Bipolaridade política sobre um regime onde tem um único partido, que é o Partido Comunista Soviético, e o outro que tem vários partidos, os republicanos versus os democratas. Então, a gente vai observar isso também. Ideológico, capitalismo versus socialismo. E geopolítico, mundo ocidental versus mundo oriental. Beleza? Então, a gente vê basicamente essa bipolaridade. No entanto, um grande ponto importante da Guerra Fria que a gente falou é entender isso daqui, a ideia da destruição mútua assegurada. O que seria essa ideia da destruição mútua assegurada? É a ideia de que os países
no caso, União Soviética e Estados Unidos, eles sabiam do potencial que o seu rival tinha, do potencial bélico que o seu rival tinha. Então, por conta, né, do conhecimento, do reconhecimento do potencial bélico, entendia-se a ideia de que a paz era impossível. Ao mesmo tempo, a guerra era improvável, porque eles sabiam que havia a possibilidade de uma destruição mútua assegurada. Beleza? Então, sobre a Guerra Fria, a gente tem que entender essas características, tá? Vamos agora partir aqui para o nosso último ponto, que é a Revolução Chinesa, que eu nem vou ficar falando muito, que a gente falou na semana passada, tá? E aí, o que a gente tem que entender aqui? Identificar as divergências entre o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, e o PCC, Partido Comunista Chinês. Compreender o que foi a longa marcha e os fatores que levaram à sua ocorrência. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei com vocês sobre o início da aula, no caso, eu comecei falando sobre o imperialismo que a China sofreu, sobre o imperialismo que a China passou. E aí, durante o século XIX, a China teve de lidar com o imperialismo. Todo esse movimento fez com que surgisse naquele território movimentos que fossem a favor, uma ideia que fosse a favor da implementação de uma república, porque a China, durante o século XIX, era um império, tá? Então, a China era um império, e aí começou a surgir um movimento contra o império na China e a favor da proclamação da república. A república ela é proclamada em 1912, através do Kuomintang, Partido Nacionalista, que era liderado pelo Dr. Sun Yat-sen. Esse partido, né, e esse movimento tinha como ideia a implementação de uma república e, além da implementação de uma república, tinha como grande foco de interesse uma modernização, um desenvolvimento da economia chinesa, que iria industrializar a China, tá? Então, eles queriam industrializar a China. E aí, beleza, chegaram ao poder a partir de 1912. Em 1921, surge o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung e outras pessoas também, mas vamos colocar já aqui que é o Mao Tse-tung. Tá? E aí, o que a gente nota? Por volta do ano de 24, vamos lá. Surge em 21 o PCC, e aí nesse período também, o que a gente vai notar? O Kuomintang, ele perde o poder, tá? Ele perde o poder. Eu lembro que eu coloquei naquela linha cronológica lá com vocês. O Kuomintang, ele perde o poder porque os defensores do Império conseguem retomar o controle na China. E aí a gente vai notar que vai ocorrer uma ligação entre o PCC, o Partido Comunista Chinês, e o Kuomintang, após o surgimento do PCC. Qual era o objetivo? De retomar o poder que o Kuomintang tinha perdido. E assim que eles conseguem retomar o poder, o que a gente vai notar? Eles vão se separar. Eles vão se separar. Por que eles vão se separar? Porque o Chiang Kai-shek, que era o novo líder do partido do Kuomintang, ele começa a perseguir os comunistas, porque ele era a favor de implementar o capitalismo na China. E os comunistas, o comunismo. Então, essas divergências faz com que o Chiang Kai-shek comece a perseguir os comunistas em território chinês. E aí, o que a gente vai notar? Que, baseado nisso, por volta do ano de 1927, vai ocorrer o que a gente entende como o massacre de Xangai. Esse massacre de Xangai vai ter como principal consequência a fuga
dos comunistas em direção ao interior da China, ao que a gente chama da Longa Marcha. Porque é nesse momento que o Mao Tse-tung ele entende que a principal maneira de fazer com que na China você conseguisse implementar o comunismo era se voltar, tá? Era essa ideia que ele defendia, era se voltar para os trabalhadores rurais, era se voltar para os camponeses, que eles eram os verdadeiros revolucionários. Então, a ideia da Longa Marcha foi por conta de uma fuga da perseguição que o Chiang Kai-shek, que o Kuomintang fazia com os comunistas, e aí a ideia era de fazer uma reorganização, de fortalecer o movimento comunista através da participação, através da figura dos trabalhadores rurais. Beleza? Então, a ideia da Longa Marcha é isso. Tranquilo, gente? Eu não vou cobrar nada além de Revolução Chinesa. Então, é focar basicamente nessa parte. Tranquilinho? Alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui até agora, gente, ou não? E aí, estou vendo aqui uma coisa. Exercício de revisão. Temos tempo. Né? Vamos até 9h30. Façam aí, gente, rapidinho. Estou mandando o link, tá? Que a gente tenta corrigir uma ou outra questão aqui, a que der tempo, tá? Beleza, galera? Receberam então? Tá? Comecem a fazer aí, que já já a gente corrige. Só vou desligar aqui a câmera e meu áudio, porque eu vou pegar uma água para mim, tá bom? Mas eu estou aqui à disposição de vocês. Pera, acho que vocês não receberam, não. Agora, foi? Foi, não foi? Beleza.
E aí, pessoal, podemos corrigir ou não? Vamos lá, gente. Olha só, deixa eu ver quantos já fizeram aqui.
Vamos lá, gente, olha só. Só 4, por enquanto, já responderam completamente. Mas aí eu vou começar a corrigir, inclusive por conta da hora. Não sei nem se vai dar para corrigir todos, mas pelo menos acho que vocês tiveram maior dificuldade aqui, pelo que eu estou vendo, é o que a gente vai dar um foco aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, aqui. Ó. Temos 5 respostas até agora. E aí já vou direto na 1, porque só uma pessoa das 5 que acertou. Tá? E depois eu vou direto para 4, porque só 2 pessoas acertaram. Então vamos lá. Hiroshima lembra os 68 anos da bomba atômica. Hiroshima lembra os 68 anos da bomba atômica. Cerimônia na cidade japonesa tem minuto de silêncio para lembrar as vítimas do primeiro ataque nuclear da história. Posso. Alguém quer mais de 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos, algo assim, ou não? Beleza, então tá. Até tirei da tela. Vamos ver a resposta. Beleza, então vamos lá? Vamos lá, gente. Olha só. Vamos continuar na 1 também, porque de 9 que temos até aqui, só 3 acertaram. Ah, já tem 10 aqui, a página que não atualizou esse ano. 3 de 10. Então, vamos lá. A 1 fala aqui pra gente, ó, Hiroshima lembra os 68 anos da bomba atômica. Cerimônia na cidade japonesa tem minuto de silêncio para lembrar as vítimas do primeiro ataque nuclear da história e pede o fim da proliferação das armas atômicas. As guerras passam, mas as memórias de suas atrocidades e perdas têm que ser reativadas constantemente para que as novas gerações participem e tentem entender o que aconteceu.
A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. Sobre este fato histórico lembrado pelas vítimas de Hiroshima, leia as afirmativas abaixo e marque a opção que se apresenta correta. Em agosto de 41, diante do parlamento, Winston Churchill proferiu sua famosa frase: "Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior." Estava com certeza referindo-se à Guerra Civil Espanhola causadora de muitos rancores entre os aliados. Aí vem a B. Em 45, recém-saídos da invasão da China ao seu território, os japoneses atacaram a base americana no Oceano Pacífico, razão pelo qual se justificou o lançamento de bombas. Gente, todos vocês, a maior parte de vocês, caíram na pegadinha. Tá? Não é a B, tá? Não é a B, gente. Aqui, ó, não foi a China que invadiu o território do Japão. Foi o Japão que invadiu o território da China. A gente falou, inclusive, isso na aula passada, que os japoneses invadiram o território chinês e aí isso gerou uma aliança entre o Kuomintang e o PCC. E aí, logo após o fim da guerra, houve a separação novamente e houve uma guerra civil. Lembra disso, gente? Tá? Então, não foi isso. Foi ao contrário. O Japão que invadiu o território da China. Tá? E aí eles atacaram, os japoneses atacaram os Estados Unidos, a base estadunidense, e isso gerou o ataque dos Estados Unidos com as bombas atômicas. Então, foi o contrário, beleza? Então, vocês caíram nessa pegadinha aí. E aí, em 38, a Áustria foi anexada. Lembra que a gente falou hoje? Caracterizando o início da expansão imperialista, a ideia do espaço vital, a ideia do Anschluss, o que causou uma reação de apaziguamento. Os países não se intrometeram, deixaram se desenvolver aquela ideia. Aí, deram mole, né? O chat não está aparecendo aqui para mim. Alguém botou alguma coisa no chat? Ah, foi. Ah, tá. Foi a Julie. Foi em 41, né? É, exato. Ainda tem isso também. Ainda tem essa questão, tá? Então, tem tudo isso. Foi essa aí, olha só, é isso que eu falo, gente, para vocês ficarem atentos, porque a questão, ela foi cruel, ela foi sacana com vocês. Falou tudo de Japão, mas não tinha nada a ver a resposta com o Japão. Olha, é para sacar essa questão, né? Ela levou vocês para um caminho, a pensar através de um caminho. Quando chega, é uma parada totalmente diferente. Beleza? Tá? Então, é isso. Vamos aqui para a 4. A 4. Assim como os nazistas e os fascistas, os integralistas pregavam a substituição da luta de classes pela ascensão dos melhores, para renovar as camadas dirigentes e continuar estrutural e funcionalmente o seu papel na sociedade. O texto compara nazismo, fascismo e integralismo, identificando-o. Aí vem aqui, vamos ver qual foram os que vocês marcaram. Teve até um número de acerto maior do que antes estava. Né? 7 de vocês acertaram. Aí vocês marcaram como errada a C e a E, equivalente a C e a E. Vamos lá. Olha C. No esforço de valorizar a identidade nacional, o único traço capaz de impedir a luta de classes e assegurar a formação de um governo socialista. Gente, essa é contraditória. Essa é contraditória. Por quê? Valorizar a identidade nacional, show, perfeito. O único traço capaz de impedir a luta de classes, perfeito. Mas a luta de classes é uma característica de um regime socialista. Né? É a base do socialismo. Então, não pode ser isso daí. Isso aqui ficou contraditório. Tá? E aí, vamos ver aqui a E. Na busca de uma revolução proletária internacional
e no reconhecimento do papel central que o governo deve exercer na harmonização das relações sociais. Não, isso é uma característica de um regime socialista. Então, não pode ser. Tá? E aí, resposta, na rejeição da ideia de que a sociedade seja movida pela luta de classe, lembra que eles são contra o socialismo, e na defesa de que o poder seja exercido por um grupo limitado e privilegiado de pessoas. Tá? Então, a resposta correta é essa daí. Show? Vamos ver o índice de acerto das outras duas. A 2, 7 também. E a 3 foram as que mais acertaram. Né? Só uma errou. Vamos ver aqui a 2. Uma das conferências que selaram o fim da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de São Francisco, originou a Carta de São Francisco, que estabeleceu a Organização das Nações Unidas. Seu artigo 23 estabelece os Estados Unidos da América, a União Soviética, a França, a Grã-Bretanha e a China como membros permanentes do Conselho de Segurança, órgão responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais, podendo declarar ou vetar guerras em nome de todos os membros. A escolha desses países deve-se, aí quem marcou errado, marcou a B, equivalente a B, e a D. Vamos lá. A B, a preocupação de repartir o poder numa nova ordem internacional para que não houvesse qualquer nova potência hegemônica? Não. Havia uma ordem bem estabelecida, que era a ordem bipolar. Mas aqui a ideia desse conselho com essas nações é evitar que haja uma discordância muito grande. Né? Então, ele coloca as maiores potências para fazer com que essas potências sentem juntas, tá? E elas evitem conflitos entre elas. Não é de, para não criar nenhuma nova potência. Não tem nada a ver isso aí, não. Tá? A D, a preocupação de proteger os países em desenvolvimento de agressões imperialistas e dificultar o surgimento de regimes totalitários. Dificultar o surgimento de regimes totalitários é válido, mas proteger países em desenvolvimento de agressões imperialistas, não. Inclusive, se os países do Conselho de Segurança da ONU, todos esses países têm interesses imperialistas. Então, assim, não faz muito sentido. E aí vem a nova correlação internacional de forças, que em 1945 já prenunciava a polarização entre estadunidenses e soviéticos, além de conceder poder decisório aos países que haviam enfrentado as potências do eixo. É basicamente essa ideia. Beleza? Então, resposta correta essa daí. E vamos logo para a 3 e a última. Logo após a Segunda Guerra Mundial, instala-se a chamada Guerra Fria, também conhecida como equilíbrio do terror, quando se verificou a equivalência de forças altamente destruidoras baseadas no equilíbrio nuclear, com consequências para o mundo, dentre as quais destaca-se. E aí, a única pessoa que errou marcou a D. A diminuição drástica da corrida armamentista e uma ajuda dos Estados Unidos para a reconstrução dos países europeus que sofreram grandes destruições durante o conflito mundial. Não pode ser diminuição drástica. Se você está vendo aqui, equilíbrio do terror, você tem que pensar sempre em um aumento drástico da corrida armamentista. Beleza? Tá? Então, não pode ser essa por conta disso. Tranquilinho, gente? Deu para entender? Ficou alguma dúvida em relação a hoje ou não? Tiraram proveito para o que vocês vão ter que ver de fato na hora de estudar para avaliação? Ou ficou alguma questão aí? Então, gente, por hoje é isso, tá? Daqui a pouco eu coloco lá o PDF do módulo 19. Daqui a pouco também
depois do meio-dia, eu coloco lá no YouTube a aula, beleza? E aí já jogo no Escola Web para vocês, tudo bem? Então, até amanhã, vocês já podem ter acesso a tudo isso, tranquilo? Só para já deixar uma data para vocês conseguirem acessar tudo. Valeu, galera, tá? Tchau, Lucas. Até mais tarde, a gente se vê 11h30, acho que é 11h30. A gente se vê 11h30, tá? E a gente fala de sociologia. Beijo e abraço para todo mundo. Até já.